Sejam muito bem-vindos, pessoal. Mais um H Podcast e hoje nós vamos falar sobre segmentação de mercado. Como a segmentação de mercado na contabilidade é uma estratégia poderosa para que você possa se destacar. Mas, apesar de ser uma estratégia tão utilizada por algumas empresas contábeis que estão conseguindo ter resultados incríveis, nem todo mundo sabe como fazer, nem todo mundo entende, né, se realmente é o momento de segmentar. Como dominar o seu mercado na sua região, como focar, por exemplo, num público-alvo específico. Enfim, são alguns aspectos que nós vamos tratar hoje dentro desse nosso podcast. E para a gente poder falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa que é segmentada dentro do mercado específico de padarias. Sim, sobre padarias, né? E como é que você pode aplicar isso dentro ali da sua estratégia, dentro do seu próprio negócio contábil. E eu quero convidar o Adailton para poder compartilhar com a gente. Oi, Anderson, obrigado por estar aqui, pelo convite de participar aqui do podcast e compartilhar, né, toda essa trajetória de como foi que surgiu o Contador de Padarias. E isso, pessoal, é um escritório de contabilidade exclusivo para o setor de padarias. Inclusive, esse período aqui que a gente está gravando o podcast, eu estou participando de uma feira de planificação, da onde a gente está no mesmo hotel da delegação, da onde estão todos os empresários de planificação do meu estado, do estado que a gente atende, o segmento de padarias, que é o estado de Pernambuco. Então a gente vive essa ambiência, a gente vive o que o cliente está buscando, né? E é interessante, antes, trazer esse conteúdo nesse momento, já que a nova economia trouxe uma nova demanda, né? Que antes a gente falava no foco no cliente, né? Então vamos prestar um melhor atendimento, sem pensar no foco no cliente. E a nova economia trouxe essa mudança de comportamento e as pessoas estão buscando justamente uma outra coisa, né? As pessoas querem pular a etapa, querem as coisas mais práticas. Então, hoje a gente fala muito sobre o foco do cliente. Então, para a gente entender o que é que o nosso público, que são donos de padaria, eles precisam, a gente participa de eventos, está aí vivendo o que eles fazem, né? Então, na verdade, você está num evento que não é um evento que você vai ter um proveito para o seu negócio direto, porque, afinal de contas, o evento que está focado ali para os donos de padarias. Mas você está ali para você participar desse ambiente. Isso, Conhecer, de fato, o negócio do cliente sempre de perto, além das conexões, né? é porque, como a gente está lidando com um negócio específico, que é o segmento de planificação, por exemplo, quando a gente vai sentar com um empresário, que a gente vai conversar sobre o negócio dele, a gente precisa entender quais são as particularidades, quais são as dores dele. Porque uma das coisas que dá para a gente trabalhar muito no mercado de contabilidade é aumentar o nosso LTV. Então, por exemplo, a gente trabalha muito a questão do over delivery e a gente cria soluções para o nosso público. Mas a gente cria a solução pensada em quem? Pensado na dor dele, pensado no foco do cliente. Lembra que eu falei do foco do cliente? Então, por exemplo, ontem estava acontecendo uma palestra sobre a qualidade do pão francês. Eu não entendo nada de pão francês, mas agora, cada vez mais que a gente vai se aprofundando, entendendo a necessidade do nosso público, eu estou começando a entender sobre pão francês, fermentação natural. Então, para um cara que saiu da área de tecnologia, que começou a investir na área de contabilidade, que nichou, e até curioso, Anderson, o contador de padarias, ele nasceu da necessidade do próprio planificador. Em 2014, eu trabalhava no escritório de contabilidade, e dentro desse escritório de contabilidade eu comecei a ter contato com donos de padaria. E daí recebi o convite para participar ali de eventos dentro do sindicato, como, por exemplo, tem um momento tributário que desde 2014 que eu participo dele, e esse momento tributário, ali eu fui entendendo as dores dele, trazendo para o escritório de contabilidade que eu trabalhava, que foi uma oportunidade que eu tive de, o que a gente chama de intraempreender, né? Empreender dentro da empresa que a gente trabalha. E daí tudo foi surgindo de acordo com a dor daquele público. Isso que é interessante. Então, ou seja, no final das contas, você já tinha uma experiência prévia antes de entrar para o nicho que você atua hoje. Isso, porque quando eu comecei a ter contato com os empresários, eu comecei a enxergar a oportunidade. Para você ter ideia, ali em 2017 começou o processo de implantação da nota fiscal do consumidor eletrônico em Pernambuco e surgiu uma demanda muito grande de classificação fiscal de produtos. E nessa classificação fiscal de produtos, eu comecei a trabalhar com classificação fiscal de produtos. Depois que a gente fez o cadastro de produto, surgem produtos novos dentro da padaria, dentro das empresas, né? Todo dia o empresário está comprando novos produtos e ele não sabe como cadastrar. E como eu tinha todo o cadastro de produto de centenas de padarias que a gente tinha feito o cadastro, eu montei uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento criei, coloquei lá, na verdade era até um blog, e tinha um acesso de login e senha. E daí eu joguei todo esse cadastro de produto dentro do blog, tinha um campozinho de busca e eu criei uma tela de login e senha e comecei a vender aquele MVP.
e o panificador começou a comprar. Só que tinha um detalhe. No processo de classificação fiscal e do BISU fiscal, quando o cliente utilizava, ele não tinha nenhuma mudança tributária, porque quando você faz um processo de classificação fiscal, ou você vai pagar menos ou mais de tributos, e nada mudava. E daí começou a surgir a demanda de auditar essas informações dos clientes. Quando a gente ia auditar, a gente percebia que a contabilidade não fazia aquele processo de segregação dos produtos. Então surgiu essa demanda por parte dos empresários de criar um escritório de contabilidade voltado para o segmento de planificação, porque todos os escritórios de contabilidade atendiam vários segmentos, mas havia uma necessidade de alguém que entendesse daquele nicho específico. E daí o contador de padarias ele foi nascendo justamente dessa demanda que o mercado foi exigindo. E eu vi ali uma oportunidade e comecei ali trabalhando. E em 2019, eu conheci o Jorge, que é meu sócio, que é o contador, né? E daí a gente startou o projeto de contador de padarias ali como mais um MVP. 2020, 2021 a gente começou a ter um boom de grandes padarias chegando para trabalhar com a gente e a gente viu que aquele MVP que a gente começou com um teste, né? Porque assim, pô, vamos fazer um escritório de contabilidade e voltar para padaria, mas será que vai dar certo? Então lá atrás a gente tinha essa incerteza e depois a gente percebeu que, poxa, vale muito a pena e começou aquele processo, né? Um indicando o outro e a gente começou a colocar mais inteligência de negócio, que era uma especialidade que o Jorge tem, né? O Jorge é muito bom nessa questão de inteligência de negócio. E daí foi avançando e hoje a gente está nesse movimento, né? Em paralelo a tudo isso, Anderson, todo evento de planificação eu me envolvo, eu estou participando, eu participo dos principais eventos voltados para o segmento, eu estou em grupo de planificadores, eu estou em grupo de discussões aleatórias de planificadores, então eu vivo, eu estou na ambiência dele. Então, o que foi que eu entendi? Eu preciso estar aonde meu cliente está, para poder identificar oportunidades, criar soluções e aquilo que eu falei agora há pouco, ter a oportunidade de criar produtos para esse público. E olhando para a estratégia de produtos hoje, você acredita que o mercado contábil peca muito em conseguir vender além da contabilidade para o próprio cliente? Sim, sim, porque uma das coisas que eu sempre falo, Anderson, é que o contador, quando ele tem acesso a uma ferramenta, por exemplo, tem uma ferramenta muito popular de captura de notas fiscais, que a contabilidade normalmente compra para ajudar no processo de operação do escritório. A gente comprou e a gente vendia essa ferramenta não pelo nome da ferramenta, mas a gente vendia a solução para o cliente. Ó, porque ó, uma dificuldade muito grande que as padarias têm, eles compram, mas eles têm dificuldade de fazer cotação de produtos e não tem um processo estruturado de recebimento de mercadoria. E daí, o cara faz a cotação, compra um valor, o produto quando chega, muitas vezes chega com outro, ele não consegue tomar ações. E, tipo, essa ferramenta de captura de notas fiscais tinha o recurso ali de manifesto de notas fiscais e captura e armazenamento. Então, a gente começou a vender o produto captura de notas e manifesto e mostrar para o empresário, ó, eu te dou poder através dessa ferramenta. Se alguém emitir uma nota fiscal para você que você não comprou, você consegue anular aquela operação com manifesto. E se o fornecedor te vendeu com um preço, ou emitiu uma nota fiscal com um preço diferente daquele que foi negociado, você também tem um poder de anular aquela operação. Então, é aquela situação, o empresário ele não conhece, o empresário na ponta, né, meu cliente, ele não conhece da tecnologia que o contador utiliza. E o que você falou sobre PK o contador ele foca muito no rolê dele. E ele tem que começar a focar sim no rolê dele, que é a obrigação, né? Eu vejo que é a obrigação escriturar nota, capturar, isso é a obrigação da contabilidade. Mas o que é que você está fazendo com a ferramenta? É até uma frase que eu costumo falar, não é o que a ferramenta faz, é o que você faz com a ferramenta. Boa. E o que você desenvolveu hoje, paralelamente à contabilidade, para atender esse seu nicho de padarias? Bom, a gente tem um BISU fiscal, que nasceu antes do contador de padarias, que hoje é uma ferramenta que ajuda muito no processo de conversão, porque é uma dor muito grande que os empresários têm de cadastro de produto, mas com a chegada da inteligência artificial generativa e acesso a APIs, por exemplo, da OpenAI, a gente conseguiu criar soluções e eu vou te falar que são soluções simples, que muitas vezes, quando a gente vai utilizar recurso de inteligência artificial, a gente acaba utilizando para fazer coisas complexas. E daí, muitas vezes, uma coisa boba, feito um checklist. Pô, o empresário na ponta, ele tem dificuldade de processo, porque o cara que começou, muitas vezes, era uma oportunidade de negócio, ele abriu ali o negócio, mas ele não se preparou para ter o negócio. Então, muitas vezes, o cara ele não tem um checklist, ele não tem processos bem definidos, e um checklist simples, ele ajuda. Só que, por isso demandar tempo e conhecimento, o empresário acaba não fazendo.
Então, para você ter ideia, um dos recursos que a gente disponibiliza dentro da nossa área do cliente é um assistente de IA, integrado com a API da OpenAI, que cria checklist, é chamado Checkpão. Então, o Checkpão é o meu assistente mais utilizado pelos planificadores, porque ele ali, num processo simples, ele coloca assim, ó, quero um checklist para fechamento de caixa. Ou se ele parar para fazer na mão, ele não faz. Então, eu dou esse recurso para o planificador. É uma tecnologia que a gente disponibiliza para ela. Uma outra ferramenta que a gente disponibilizou, e vê, são coisas simples, não checklist. Outra ferramenta simples que a gente disponibiliza é o Tarefa aí, que é um assistente que a gente criou que ajuda o planificador a delegar tarefas. Porque nem todo mundo sabe delegar tarefas. As pessoas têm dificuldade de ensinar. E muitas vezes é comum dentro de uma empresa, por exemplo, o cara não trouxe o cara para trabalhar, contratou o funcionário, não deixou claro ali qual a expectativa que você tem. E quando você delega uma tarefa não estruturada, ou seja, ô Anderson, pega essa garrafa, leva para o outro lado. Eu só te dei essa informação, mas eu não coloquei no papel. Por mais que eu tenha uma expectativa com o Anderson de levar essa garrafa para o outro lado, o que é que pode acontecer? Se o Anderson errar, o erro não é do Anderson. O erro é meu, porque eu não coloquei no papel, eu não disse qual é a minha expectativa. Quando é errado, o que é que ele tem que fazer? Então, duas ferramentas simples, delegar tarefas, que é muito simples, e um checklist. Pô, deixa meu cliente, e até não clientes encantados, porque como eu tenho uma lista de transmissão muito grande para empresários de planificação, eu distribuo esse recurso de forma gratuita como uma isca para atrair leads. Então, para você ver, né? Recursos simples, que muitas vezes quem vai utilizar a inteligência artificial vai focar no complexo. E às vezes o cara que está na ponta, ele quer o mais simples, o básico bem feito. Então, são duas situações de produtos que a gente cria. Boa. Você tem uma plataforma hoje para o cliente acessar através dessa plataforma, os seus recursos? Como é que funciona? Sim, a gente tem uma área do cliente, tem um aplicativo nosso, e dentro desse aplicativo, para você ter ideia, hoje a gente não utiliza mais e-mail, tudo é centralizado dentro do aplicativo. Então, a gente fez um trabalho muito grande de treinar o nosso cliente e mostrar para o nosso cliente que o uso de e-mail não é legal, porque... assim, o interessante foi o processo de quebra da objeção. Porque o cara, não vou usar o aplicativo não, porque o e-mail é mais simples. Aí a gente tem um TI lá no escritório, que ele ficou responsável de fazer o treinamento, ele criou uma coisa bem legal. Teve alguns clientes que não gostaram, porque no processo de treinamento, o cara, não, porque não, eu prefiro usar o e-mail. Ele criou ali uma automaçãozinha simples que dispara 30 e-mails. E desses 30 e-mails que o cliente vai receber, né, ele faz, me diz teu e-mail aí, vamos fazer um teste agora com você. Aí quando o cara digita o e-mail, ele dá o input lá, aí fica 30 e-mails na caixa de e-mail do cliente. Aí faz assim, procura agora o e-mail da contabilidade. Aí quando o cliente vai procurar, ele não consegue encontrar dentro dos 30. Aí ele fala, é assim que você se sente todo dia, porque a caixa de e-mail da gente, todo dia tá chegando um monte de spam. Então isso foi uma forma da gente quebrar a objeção de não utilizar e-mail. Então a gente já não utiliza e-mail, né? Isso foi uma quebra muito grande e acelera muito, porque traz segurança pra gente, tudo dentro da nossa plataforma. Mas dentro da nossa plataforma a gente tem uma área lá, como se fosse uma área premium, que a gente tem vários assistentes de IA, por exemplo. A gente tem o Seu Jai, que é um assistente que ajuda o nosso cliente sobre departamento pessoal e RH. Então a gente criou toda uma base de conhecimento com as principais dúvidas que a gente tinha. A gente pegou várias informações que tinha na internet sobre o departamento pessoal. E, por exemplo, se acontecer algum evento dentro da padaria, ou um funcionário brigou, ou brigou com um empresário, enfim, qualquer situação atípica, tá lá todas as informações, o que é que a inteligência artificial faz desse assistente, né? Ele pega a informação que está na base de conhecimento e pega a informação que ele tem e traz de informação simples para o cliente tomar a decisão. Então, a gente identificou através do mapa de empatia, porque é uma coisa que a gente faz muito, Anderson. A gente tem um mapa de empatia onde tem todas as dores do nosso cliente. E não é só dores de negócio, né? É dores espirituais, dores pessoais, porque a gente, desde o início, a gente mapeou, né? Porque quando a gente vai falar sobre... A gente está tendo um hype aí de inteligência artificial, né? Uhum. E a gente está vendo se falar muito sobre tecnologia, avanço da tecnologia, IA, inteligência artificial, automação. Mas uma habilidade que eu vejo do futuro, e você que é contador, é importante você começar a se atentar a isso, que foi um ponto de virada muito grande para a gente, é o entender de pessoas. Então, entender de pessoas, entender do teu público, mapear o teu público, isso é muito interessante. Então, hoje, através desse mapa de empatia, a gente conseguiu identificar quais são as dores latentes do nosso público. E dessas dores, a gente começou a criar essas soluções. Então, a gente tem o Seu Jai, eu te falei, né, que responde RH, Por departamento que Seu pessoal. Jai?
É em homenagem a seu Jailson, que ele tem o cara que é responsável pelo nosso departamento pessoal. Ele tem 53 anos. E ele era um cara, no início, quando ele chegou para trabalhar com a gente, ele era muito resistente à mudança de tecnologia. E hoje ele é o cara que é o primeiro a estudar sobre inteligência artificial, sobre mudanças. Aí quando a gente criou, e também ele é um cara que se relaciona muito bem com o nosso cliente. Então foi uma forma de homenagear ele, por isso que chama Jai, né? Em homenagem ao seu Jailson. Mas a gente tem outros assistentes, né? Dentro dessa plataforma. E dentro dessa plataforma, o cliente também tem acesso a uma outra plataforma que a gente tem, que a gente chama de ecossistema CP2 Connect, que é uma plataforma que a gente está desenvolvendo. Por exemplo, a gente estuda muito os dados. Então, um dado muito valioso que tem dentro das empresas é o arquivo XML. Então, dentro do arquivo XML, cara, a gente faz muita coisa. Porque o cliente, quando vai na padaria, que ele compra o pão, fica lá registrado na hora que ele emite a nota fiscal, a data, a hora, a descrição do produto, a quantidade, o valor. E a gente pega isso, a gente processa, porque antes a gente fazia em Power BI e, cara, dava muito trabalho pelo volume de dados. Com o avanço de recursos de inteligência artificial e autoprocessamento de dados, hoje a gente consegue fazer muito rápido isso. Então a gente antigamente, logo quando saiu a opção de subir arquivo dentro do ChatGPT, a gente fazia dentro do ChatGPT. Depois a gente pegou essa tarefa, na verdade eu peguei essa tarefa que era eu que fazia, eu joguei pro TI fazer. Só que a gente sabe que o TI, o cara sempre é mais preguiçoso, né? Sempre quer acelerar o processo. Então, o que foi que o meu TI fez na época? Ele pegou o código que é gerado, porque se você observar o ChatGPT, ele gera um código, né? Quando você está fazendo um processamento ali. E desse código ele criou uma ferramenta, que hoje a gente chama de ecossistema CP2 Connect. E todo arquivo XML que a gente recebe, a gente sobe dentro dessa ferramenta e está plugado em inteligência artificial lá, e a IA conversa com os dados. Então, hoje a gente gera análise de cross-selling, que é cesta de compras. O cara que comprou o queijo do rei no dia 24 de dezembro, 3 horas da tarde, ele comprou o quê? E daí a gente ajuda o cliente na formatação de combos trabalhando na questão da elisão fiscal, né, questão tributária, para ter economia tributária. E também a gente dá sugestões, né, através da IA, ela ajuda isso a campanha de marketing, a criação de vídeo, a criação de conteúdo. Então, o nosso cliente ele só está esperando o imposto. E a gente entrega tudo isso através das nossas plataformas, utilizando recursos de inteligência artificial, que é muito barato. É muito barato se você for observar o tempo que se gasta para fazer isso de forma manual, que muitas vezes é praticamente impossível pela quantidade de tempo que se levaria. E isso sendo feito de uma forma muito rápida. Então, essas são algumas das soluções que a gente tem dentro da nossa plataforma, Anderson. E hoje, você pegando dados de diferentes empresas que fazem parte do mesmo segmento, você considera que esses dados eles podem ser classificados por qualquer empresa contábil para trazer muito mais valor agregado para os seus clientes? Sim, porque é feito que eu falei, né? O cliente que ele contrata a contabilidade, ele só está esperando um imposto. E daí, quando você entrega essa estratégia, que ele, às vezes, ele tem um sistema, e a maioria das empresas tem sistema de RP, e eles não utilizam o recurso. E daí, ele receber da contabilidade uma curva ABC, que o sistema dele tem, mas ele não olha. E você, por exemplo, no caso da padaria, os 30 produtos mais vendidos representam 70% do faturamento. Isso é real. Isso é real. Isso, quando você pega, olhando para sua base de clientes, você identificou como sendo um padrão. Isso, sendo padrão. E o legal é que a gente só trabalha com padaria, a gente tem um padrão de várias padarias, a gente cria uma média, a gente cria os indicadores do setor. E daí, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente tem muito repertório para conversar. E uma coisa que o nosso cliente sente muito é a questão, e isso é comunicação, né? A questão da verdade absoluta. Então, quando a gente vai conversar, ele começa a perceber que a gente entende realmente, porque a gente tem dados, e a gente tem, porque assim, tem padaria de subúrbio e padaria mais elitizada. Cada um tem um tipo de comportamento. Tem padaria que trabalha com refeição e tem padaria que trabalha com produtos de produção própria. Então, esses dados, eles ajudam muito a gente a validar, porque, por exemplo, hoje, quando chega uma empresa que tem lá uma quantidade X de funcionário, e quando a gente divide pelo faturamento e dá ali em torno de 10 a 15 mil reais, a gente já sabe que essa empresa precisa de muita ajuda, porque a média sempre, o ideal é estar acima de 15 mil reais sobre o faturamento, né, cada funcionário. Mas isso a gente tem que olhar de acordo com o perfil. E daí quando a gente analisa o perfil, e quando a gente pega a curva ABC de mais vendidos e pega os produtos menos vendidos, a gente consegue ter vários indicadores. Porque uma coisa que é bem uma dor latente dentro desse segmento é a questão da prevenção de perdas, que gira ali de 3 a 6% do faturamento. É muita coisa. Então, tratar esses dados, levar essas informações para o cliente. Essas perdas seriam perdas de matéria-prima? Perda de matéria-prima a gente chama de perdas identificadas e perdas não identificadas. Então, perda de matéria-prima, furto,
a questão dos desperdícios que existem, né? Os produtos têm validade curta, e daí, por ele não ter esse tipo de controle, acaba que atrapalha muito a operação dele e a estratégia dele. Então, dentro da panificação, por exemplo, o que mais se perde seria o pão, não? Ou tem mais coisas que... Pães de bolo, queijo, e tem a questão dos furtos, né? Por exemplo, é muito comum se furtar carne, frango, os produtos mais caros, né? E daí a gente sabe que muita empresa não tem esse tipo de controle. E quando a gente traz esses dados, além da análise da curva BC, como eu falei, a gente também traz análise de cross-selling, né? Que é tipo os produtos que é comprado junto. E a gente entrega dos 30 mais vendidos, a gente diz, ó, os produtos que é comprado junto, o cara que almoça compra o quê? O cara que compra pão francês compra o quê? A gente leva essa sugestão de análise de cesta de compra para ele, e ele só estava esperando o imposto, né? A gente já entrega a curva BC, análise de cross-selling, os top produtos mais vendidos, top produtos menos vendidos, e no final a gente ainda dá uma cerejinha do bolo, que a gente faz com base em dados, porque na nota fiscal a gente tem um comportamento real do cliente dele, porque você concorda comigo que tendo a data e a hora, a gente tem um comportamento real do cliente dele. A gente entrega uma análise de... análise não, a gente entrega como é que eu posso dizer? Uma estratégia de postagem. A gente separa ali os 30 mais produtos vendidos e com base nesses 30 produtos mais vendidos, a gente dá sugestão de postagem. Então, a inteligência artificial pega os dados, identifica 10 horas da manhã, posta aqui coxinha de frango, com CTA tal, imagem tal, tudo gerado pela inteligência artificial. Então, é aquilo que eu falo, o cara só está esperando um imposto, a gente entrega esse tipo de informação para ele. E a gente também entrega uma estratégia de gravação de conteúdo em vídeo, que ele pode gravar. Então, tipo, a questão do over-delivery, né, que a gente fala muito, né? Então a gente acaba entregando mais do que ele está esperando com o uso da tecnologia. Mas no caso, o cliente ele vai pagar quanto mais por essa contabilidade, tendo esse valor agregado que você oferece hoje, comparado, por exemplo, com outro contador que não é segmentado e que, de certa forma, é o seu concorrente? Cara, assim, quem mais vende pra gente é o nosso cliente. Então, o cliente, é engraçado que, como a gente está muito nessa ambiência, o cliente começa a mostrar para o outro, porque eles estão na mesma roda de conversas, participa de sindicato, de eventos. Aí começa a mostrar, ó, minha contabilidade me entrega isso, a tua tá te entregando isso? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, o fato da gente trabalhar com entrega diferenciada, a gente acaba que trabalha com um ticket maior de mercado. Isso representa, em termos percentuais, quanto? Comparado a um escritório tradicional, Tradicional, por exemplo. eu acredito que uns 50% a mais Você cobra 50% mais que o escritório do escritório tradicional. tradicional. Isso. Porque é aquela coisa, qual a dificuldade da contabilidade? E a gente identificou isso no início. Quando um cliente chega com um problema, aí ele chega com um problema, a gente resolve. Pô, a gente resolveu a vida dele e ele tá super feliz ali com a gente. Só que ele esquece com o passar do tempo. E a questão do over-delivery ajuda muito nisso, porque a todo momento a gente, com a entrega diferenciada, ele vai se lembrando que a gente é diferenciado, porque é comum que as pessoas esqueçam, né? Nem tudo vai durar para sempre. Então, tem esse processo dele esquecer, mas a todo momento a gente vai levando ele para se lembrar do que foi feito, né? De que a gente tem esse diferencial. E um ponto, Anderson, que chama muita atenção para o público empresário versus contabilidade é a questão da percepção de valor. Porque uma coisa é você levar um relatório diferente, que não vai mudar. Mas quando a gente leva um dado com entrega diferente, com estratégia que ele vai aplicar ali, e ele já começa a ter um resultado, pô, ele consegue enxergar a percepção de valor. E hoje eu acho que tudo que a gente for fazer hoje está atrelado à percepção de valor que a gente gera. Entendi. Tá, mas aí, por exemplo, você falou que você gera um relatório, gera ali uma informação para ele baseado nas informações relativas ali à curva ABC, relativa ali aos produtos que ele vende. Mas essas informações, elas são atualizadas ou, por exemplo, quando ele fecha a contabilidade, ele recebe um combo de informações e essa informação ela não vai mudar com a decorrência do tempo? Como é que você continua gerando valor para esse seu cliente baseado nessas informações relativas aos dados que você falou? Bom, a entrega das informações hoje, diferente de antes, por exemplo, quando a gente utilizava o Power BI para fazer isso, e não com o nível de entrega feito a gente consegue fazer com inteligência artificial hoje, a gente seguiu uma padronização. Com a ajuda da inteligência artificial,
todo mês a gente muda ali uma variável, um indicador diferente, traz uma informação nova, e todo mês a gente leva uma informação com um plus a mais ou uma informação nova. Isso ajuda bastante na questão da percepção de valor. Então, todo mês, e é interessante que a gente utiliza a estratégia de diário de bordo. Então, toda a informação que a gente entrega para o nosso cliente, a gente coloca ali naquele diário de bordo dele. Então, fica todo o histórico ali e a gente começa a observar esse processo de mudança, né? Do tipo, do indicador que começou, do mês que foi se passando, e janeiro foi um, fevereiro foi outro, e tem as questões das datas comemorativas. Por exemplo, São João no Nordeste, pô, é um segundo Natal. Então, a análise de maio é diferente da análise de abril, porque maio de 2025, a gente pega as informações de junho de 2024 e faz toda a análise pensando na estratégia de tanto de compra, estratégia para o planificador comprar de acordo com o comportamento de compra que ele teve no ano anterior, mais as vendas que teve. Então a gente faz esse tipo de análise e faz esse tipo de entrega para o nosso cliente em maio para ele se planejar para as compras e vendas e toda a questão de campanha de marketing, de postagem para o mês de junho. Então, fevereiro, carnaval, mesma coisa. Dia das Mães, tá chegando o Dia dos Pais agora, a gente tá gravando agora em julho. Dia dos Pais, tá chegando agora em agosto. Então, toda a nossa estratégia de análise vai com base na sazonalidade, né? Ou seja, das datas comemorativas. Tá. E quantas pessoas você tem envolvido hoje para poder fazer esse trabalho de dados hoje na sua empresa contábil? 2 pessoas. Mas isso pode soar para as pessoas que estão assistindo que é algo muito distante. Como é que você consegue fazer tudo isso com 2 pessoas? Com o uso da inteligência artificial, potencializou muito. Antes, essa tarefa era centralizada em mim. Quando a gente trouxe uma pessoa de tecnologia para dentro do processo, essa pessoa, ela começou a usar os recursos que hoje, para quem ainda não está utilizando, está perdendo muito tempo, porque hoje o alto processamento de dados ajuda muito nessa questão. Então você pega o arquivo, joga lá dentro, ou você pode ter uma automação que faz isso para você. Então hoje acelerou muito com o uso da tecnologia, Anderson. Entendi. E qual o perfil desse profissional, por exemplo, que trabalha fazendo essa análise hoje para você? Como você chama ele, tecnicamente falando? É um analista de dados? É um cara de tecnologia mesmo? Como que é esse perfil? Então, é engraçado, porque antes a gente tinha que trazer um cara que entendesse de dados. Com o avanço da inteligência artificial e está avançando muito, hoje a gente pegou um cara de tecnologia que não tem perfil de programador, é um cara mais voltado para produtos. Ele tem que entender um pouco ali de regra de negócio, mas se ele seguir o processo que foi definido e utilizar ali os recursos dos assistentes que já está pré-configurado, ele só vai pegar aquele dado ali e colocar ali dentro da inteligência artificial. O importante é que tenha uma validação, porque a gente está falando de inteligência artificial generativa, então é importante a gente validar o resultado que está sendo gerado, porque às vezes ela alucina, principalmente quando você usa um volume de dados muito grande, então precisa dessa análise. Então, ele processa, antes de enviar para o cliente, tem que passar por alguém do setor fiscal, ou passa por alguém da gerência, para analisar e enviar para o cliente antes, sabe? Porque já teve casos de, por mais que a gente esteja utilizando um recurso de alto processamento de dados, essa informação, às vezes, ele dá uma alucinada e pode trazer um indicador errado. Então, a gente tem esse cuidado. Só para o pessoal poder entender, talvez vai ficar um pouco distante para a maioria do pessoal sobre a questão de IA, né? O que seria a IA regenerativa? E a generativa é o ChatGPT hoje, né? Porque o ChatGPT ele recebeu muitas informações e de toda a internet e por ter um alto processamento de dados por trás, tudo que a gente vai perguntar a ele ou ensinar ali, ele vai trazer uma resposta muito rápida. Diferente de, por exemplo, eu comecei a utilizar a inteligência artificial em 2014. E na época a gente criou um software de análise de ICMS substituição tributária. Cara, a gente tinha que calcular o código, porque a gente tinha uma planilha da onde um consultor fiscal que a gente tinha contratado, ele tinha que alimentar com as regras, a gente pegava aquelas regras ali e quando a gente ia codificar para ensinar o código, aquela regra ali em específica, a gente tinha que calcular para ver como é que o código iria se comportar por conta da questão do processamento de dados. E daí os anos foi avançando, depois a gente teve IBM Watson, teve outras ferramentas que foi surgindo, Dialogflow, que dava para a gente criar assistentes ali com voz,
Mas, cara, o difícil era ensinar. Hoje é muito mais fácil, porque se você perguntar qualquer coisa, ela vai trazer. E daí é onde as pessoas normalmente erram, né? Porque as pessoas perguntam, ela vai trazer o que ela encontra, porque ela vai por comparação. Então, é tipo, a gente tem 10 portas aqui abertas. E se você perguntar, ela vai entrar porta por porta, o primeiro que ela encontrar, ela vai trazer. Mas se você dá um direcionamento para ela, se você ensina o que você quer, se você é específico na hora de solicitar, eu falo que quando você vai dar um comando, né, que o pessoal chama de prompt, quando você vai escrever ali um comando, se você escrever 2, 3 linhas, se ela não estiver bem configurada, ela vai trazer a informação ali que está mais próximo dela. E o interessante é você ter um comando ali de 10, 15, 20 linhas, aí você vai ter uma informação bem mais qualitativa, né? Então, para quem não entende ainda sobre IA generativa, é justamente o que a gente tem acesso hoje, Gemini, ChatGPT, que são inteligências artificiais que já têm a alimentação ali de informação da internet e agora está com superpoderes, né? Que a gente está vendo avançando cada vez mais de uma forma assim absurda. Mas hoje é mais fácil do que antes. Antes era bem mais complicado, Anderson. Bom, é, você tem um viés de tecnologia, né? Isso, é a minha primeira. Na verdade, minha primeira formação é como técnico agrícola. Vê que coisa. E depois eu entrei na área de contabilidade, e dentro da contabilidade eu entrei para trabalhar no projeto SPED. E daí nasceu, na verdade, eu já gostava da área de tecnologia, de estudar inovação. Em 2000, na verdade, 2010 já estudava sobre inovação, mas 2011 eu comecei a graduação de sistema de informação. E eu já trabalhei em alguns projetos de inovação, utilizando ali logo no 2018, 2019, com tecnologia blockchain, com uso de câmera de calor e inteligência artificial para rastreabilidade de indústria, em processo de produção. Então, eu tive toda essa gama aí de me envolver em tecnologia mais avançada, né? E quando chegou agora IA, para a gente foi assim, já era algo que a gente já estava acostumado a lidar, né? Então, o fato da gente saber que primeiro a gente ensina tem ajudado bastante a gente nesse processo de acelerar com o uso da tecnologia. Bom, e você hoje tem ajudado outros contadores, enfim, tem, além de produzir conteúdos, né, que acaba sendo acessado por contadores, você também tem palestrado, é palestrante hoje da H-Mentoria, então, ou seja, você tem ajudado outros membros que fazem parte da nossa comunidade de mentorias, né, fazendo parte do Platinum e ajudando membros de outros grupos ali com o seu conhecimento da parte de tecnologia. Além também de ter participado do Marketing Contábil Summit, né? Sendo bem realista em relação à utilização de IA na sua visão, você colocaria hoje a contabilidade e as empresas contábeis de modo geral, em que fase elas estão pensando em inteligência artificial? Bom, eu vejo que as pessoas estão utilizando ainda muito pouco. Eu vejo que as pessoas estão utilizando de maneira errada, porque é o que eu sempre falo, cara, primeiro você ensina. E normalmente quando a gente aprende a somar, a subtrair, a gente primeiro precisa aprender a contar. Só que a IA, que a gente está tendo acesso agora, que as pessoas estão tendo acesso agora, ela é muito tentadora. Então as pessoas pulam etapas. Lembra que eu falei da ferramenta que eu disponibilizei para os meus clientes, que eles utilizam para delegar, para criar checklist? Então, muitas vezes o empresário ele não sabe o rolê que ele está inserido. Então, às vezes ele não tem um indicador, ele não faz uma boa gestão, ele está no toca-toca. E quando ele começa a subir para alta gestão, que ele começa a precisar entender indicador, processos, RH estratégico, RCF, responsabilidade-chave da função, ter ali o POP, os processos bem definidos, pô, leva ele para um outro jogo depois que ele estrutura isso, que a gente chama da questão da cultura, né? O jeito que a empresa respira. E eu vejo que quando o cara pega a inteligência artificial, ele vai usar para criar coisas complexas. Tipo, ele quer gerar um relatório, ele já quer começar a fazer uma automação. Mas, cara, se você não sabe o rolê que você tá, se tu não tá utilizando inteligência artificial para potencializar aquilo que tu sabe fazer de melhor, cara, tu vai começar a se perder. É o que eu falo, né? Se você não entender onde você tá, o que você tá fazendo, a IA, ela pode acelerar o seu caos. Que é isso que eu vejo muito. Então, por exemplo, hoje eu acho muito arriscado, dependendo, eu tô vendo muitos contadores que saíram no operacional, foram para o estratégico e estão começando a utilizar, a utilizar não, né? Estão começando a desenvolver automações para resolver o rolê dele na contabilidade e esse cara voltou para o operacional. Ou seja, ele deixou de
olhar para o escritório de uma forma estratégica e começou a ir para o operacional para gerar essas automações. Então, o contador foi aprender a fazer automação. Eu acho massa, eu acho que é importante você aprender. Mas, cara, se tu saiu do operacional, tu foi para a autogestão do teu negócio, é importante você entender para ninguém te enrolar. Mas, cara, contrata alguém, um TI ali, um iniciante. Ele vai conseguir desenvolver isso para você. Até porque hoje a gente tem ferramentas feito Make, N8N, que são muito fáceis. Aí tem String agora, que você dá um comando feito no ChatGPT e você já consegue criar várias automações. E um outro ponto que eu vejo que as pessoas estão errando, estão criando automações para tomar decisão e tomar decisão para o negócio do cliente dele. Teve um caso recente que um contador me procurou, ele criou um assistente fiscal que ele joga a planilha dos produtos que o cliente vendeu, e ele coloca o PG10 e gera um laudo para o cliente dele. E daí, antes, foi engraçado, porque o funcionário dele, quando começou a utilizar, ele pegava o relatório, importava lá dentro, que ele criou dentro do ChatGPT, jogava o relatório lá dentro, gerava as informações, ele pegava aquela informação, mandava o e-mail para o cliente. Aí pegava a informação do outro cliente, jogava naquele mesmo chat que estava aberto. Cara, final das contas, resumo da ópera. O funcionário não conferia, mas o cliente, quando recebia, poxa, que massa, que a contabilidade mandou isso. Aí quando ia olhar os números errados. Ou seja, confiou muito naquele recurso de inteligência artificial, mas não conferiu. Ou seja, a percepção que ele passou para o cliente dele não foi uma percepção legal, porque o cliente conferiu. No final das contas, só para poder entender, ele pegava os dados fiscais e com base nisso ele gerava que tipo de relatório? Um relatório mostrando os indicadores, a evolução de faturamento, o percentual de carga tributária, a evolução que a empresa E ele teve fazia isso tudo numa mesma conversa? na mesma conversa. Então, de certa forma, talvez a IA entendeu que fazia parte de um Sim. conglomerado de informações e não segregando essas informações. Isso. Não estava com instruções bem definidas, Aham. porque assim, lá dentro do ChatGPT tem um recurso muito legal, que é a possibilidade de você criar os GPTs, que são os Sim. assistentes. Aham. Então, quando você cria, aquela ferramenta ela tem que ser utilizada para resolver uma tarefa em específico. Uhum. E daí, o cara trouxe várias funções para aquela ferramenta, e além de ter várias funções, ele começou a trazer relatório de vários clientes para a mesma conversa, ele não Uhum, abria uma sim. nova. Uhum. Então, ele começou a juntar todas as informações e começou a trazer com base no histórico que ele tinha ali. Uhum. Ele não conseguia distinguir quem era quem. Sim. Então, É um erro relativamente básico, isso. né? Que complica tudo, né? É, Porque o chat ele sempre vai te dar a resposta. isso. E só que ele vai dar a resposta baseada no nível de entendimento que ele tem sobre aquele assunto. O exemplo prático hoje que eu estava fazendo, eu estava montando um roteiro de vídeo, né? E eu tenho um assistente que conhece tudo sobre a minha vida, conhece todos os detalhes, e ele que monta todos os meus roteiros, enfim. Só que eu nunca tinha pedido para aquele tipo de roteiro específico. Então, quando eu pedi para ele montar o roteiro, eu achei que o roteiro estava muito raso. E eu dei bem descrito para ele, que é um copywriter que eu criei. Ele seguiu a estrutura minha de arquétipo, de narrativa e tudo mais, mas entregou um conteúdo muito raso. E aí eu mandei um segundo comando, né, falei que estava um pouco raso, tal. Ele me deu uma outra devolutiva e eu não achei que realmente estava bacana porque estava bem aquém daquilo que eu estava querendo. Aí o que eu fiz? Eu peguei um vídeo que era um vídeo exatamente baseado naquilo que eu estava buscando como base, né, de modelagem. E aí eu transcrevi aquele vídeo e aí eu conceitualizei toda aquela transcrição para ele. Falei, tô subindo para você aqui um docs, esse docs aqui é de um vídeo que é dessa pessoa. Você sabe quem é essa pessoa? Sei. Então, essa pessoa aqui, ela tem um estilo de vídeo que ele é roteirizado dessa forma aqui. E com base nessas informações aqui, eu quero que você utilize isso aqui como base de conhecimento para a modelagem do vídeo que eu tô pedindo para você. E aí, quando eu passei essa informação complementar, aí sim ele me entregou um vídeo muito bem estruturado. Ele pegou exatamente toda aquela estrutura, toda aquela essência e mandou um vídeo adequando ao meu arquétipo, adequando a minha estratégia narrativa, a tudo aquilo que ele conhecia sobre ali o meu trabalho. O que acontece é o seguinte, o ChatGPT ele sempre vai te entregar uma resposta. Só que essa resposta ela vai ser muito diferente baseado no contexto. Isso.
E não somente baseado no contexto, né? Mas baseado também no tipo de comando que você pede para ele, né? E às vezes você não pergunta para ele se ele de fato entendeu tudo aquilo que ele precisa entender sobre aquele comando, e ele te dá essa informação. Isso. Então, às vezes, assim, é, eu costumo, quando eu peço uma tarefa que é uma tarefa diferente do que a tarefa que ele já está acostumado a fazer, eu pergunto para ele assim se ele entendeu o que eu estou pedindo. E aí ele me dá ali uma informação pedindo algumas confirmações. Eu pergunto para ele também se ele quer alguma informação, se ele acha que alguma informação não está completa no comando que eu passei para ele. E aí muitas vezes ele vai lá e pede alguma informação complementar para poder tirar alguma dúvida complementar. Só que se eu não fizer esse comando, ele não necessariamente vai me mandar essa devolutiva, ele simplesmente vai me entregar uma resposta. Isso. Veja, você trouxe o exemplo clássico, você ensinou a ele. Sim. Então você deu repertório para ele. E mesmo ensinando, você precisa continuar treinando ele, né, para ele, porque, que nem você falou, ele vai alucinar. Ele vai alucinar. E assim, ele quer mesma lógica, porque assim, a gente tem que entender qual é a essência da inteligência artificial. Ela aprende com o que você ensina, só que o ChatGPT e as outras IAs generativas que a gente tem acesso, ela já tem um conhecimento prévio ali. Então, por isso que a gente se surpreende muito. Mas a ideia é você ensina e ela vai ter que, com base no conhecimento que ela tem, potencializar isso. Então, onde é que as pessoas estão errando? Lembra que eu falei de pular etapa? É muito tendenciosa. As pessoas acham que ela tem verdade absoluta. Então, o risco que os contadores estão correndo é de começar a passar não verdades para o cliente dele. Isso é um grande risco. Então, primeiro, você precisa entender o rolê que você está inserido, resolve esse rolê que você tem. Lembra que eu falei? Cara, as pessoas têm dificuldade de ensinar. As pessoas têm dificuldade de processo. Pô, resolve esse rolê aqui e vai por etapa. Para você ter ideia, Anderson, nas palestras que eu faço, eu sempre trago um momento antes de mentalidade, para o empresário refletir aonde é que ele está. Porque as pessoas se perdem muito em tarefas que não geram valor para o negócio dele. Às vezes não quer transferir as tarefas que ele faz para um outro colaborador que é mais barata a hora dele. E é uma das coisas que eu pergunto, cara, quanto vale tua hora? Às vezes o cara tá ali, só ele que quer emitir o contrato, só ele quer emitir o boleto. Pô, coisa simples. Então eu faço essa reflexão com o empresário. E depois eu aplico uma ferramenta que eu acho sensacional, que chama a ferramenta Planilha de Habilidade Única, que é uma forma dele entender. E daí eu tenho alguns mentorados, que eu tenho uma mentoria individual para empresário, e nessa mentoria é engraçado que a maioria dos mentorados passa mais tempo entendendo onde é que ele está, para depois usar a inteligência artificial. Porque é o que eu falei, se você não sabe o que você está fazendo, você só vai potencializar o caos que você está. Não adianta você criar uma automação se teu operacional não está funcionando. Tu vai gerar ali, mas quem que vai conferir? Quem que vai definir aquele comando? Feito você falou agora. Você teve todo um rolê para ensinar a inteligência artificial, dar o repertório, validar. Só que o pessoal está criando com o próprio ChatGPT o comando, cria ali aquela automação, mas não para validar se realmente é verdade ou não. E claro, depende muito do nicho e do modelo de negócio da contabilidade. Bom, no meu caso, eu tenho muito cuidado, porque, feito eu falei, né? A gente trabalha com um ticket maior, o meu cliente ele tem uma expectativa maior, e o cuidado que a gente tem na entrega da informação. Eu não posso errar, né? Então depende muito do modelo de negócio que você tem, para daí você validar o que faz sentido e o que não faz. Mas, ó, primeiro, essa é a regra principal. Primeiro você tem que ensinar. Se você está pulando essa etapa, já está errado, né? Se você não configurou da maneira correta também, porque é importante a gente configurar, por exemplo, para quem eu utilizo muito ChatGPT antes, as pessoas acham que eu uso várias inteligências artificiais. A que mais eu uso é o ChatGPT, porque posso falar. Que o ChatGPT democratizou o acesso, né, à inteligência artificial, né? Isso. Mas eu sou empresário, Anderson. Eu tenho que estar no que gera alto valor para o meu negócio. Então, eu participo de muito evento, o negócio está lá rolando, o escritório está lá funcionando, né? E daí eu preciso trabalhar com indicadores para estar fora. Tanto eu como meu sócio, a gente passa muito tempo fora, a gente faz muita reunião. Então, tem ferramentas feito cloud que ajudam no processo de reunião, ferramentas de transcrição de chamada de vídeo, feito Tacti, que ajuda também muito. Então, meu rolê com inteligência artificial é o que me ajuda no meu dia a dia. E o ChatGPT, ele conhece tudo sobre minha vida. Ele conhece tudo que eu faço, tudo que eu gosto. Ele conhece todos os funcionários que a gente tem, todos os clientes que a gente tem, quem são nossos concorrentes.
Porque dentro da estrutura de modelo de negócio que a gente tem, eu tenho um mapa, o Canva modelo de negócio bem estruturado no mapa mental. Eu tenho análise SWOT, que isso é uma coisa que eu reviso toda semana. Eu tenho um mapa de empatia, eu tenho meus concorrentes listados, e eu pego tudo isso e jogo lá dentro do ChatGPT e digo, cara, depois de transcrever isso, guarda na memória. Então, toda decisão que eu vou tomar, eu tenho vários conselheiros que tá lá dentro da inteligência artificial, só que eu potencializo isso, porque eu jogo toda a informação lá dentro e como ele entende tudo que está acontecendo com o meu negócio, até tão tal que a gente pega ali informação de funcionário, as dores que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, dificuldade que o funcionário tem, dificuldade da área que a gente tem, se a gente tem uma dificuldade específica na área fiscal, a gente alimenta também, porque quando eu vou utilizar, ele me ajuda na tomada de decisão, então é mais rápido de eu tomar uma decisão hoje. Qualquer ação que eu vou fazer, ele já entende todo o meu rolê. Boa. Muito bom. Por onde começar? A pessoa está vendo esse podcast aqui e aí ela quer entender qual é o primeiro passo, né? Aí ela fala assim, poxa, minha empresa contábil, zero inteligência artificial. Minha empresa contábil, zero segmentação de mercado. Minha empresa contábil, zero digital. E aí? Segmento, vou para IA, vou para o digital. Tô parado no tempo. Vamos lá. No meu caso, do contador de padarias, eu identifiquei uma oportunidade em um mercado específico, que eu tive acesso e cheguei a uma oportunidade. Então, o cara que tem um escritório de contabilidade hoje, normalmente o cara que está começando, ele atende toda. Sim. Então ele vê Processo natural. onde é que ele tem mais afinidade, onde é que ele tem pessoas mais conhecidas que podem indicar ele para outros clientes, que podem levar ele para eventos, que podem levar ele para um sindicato, uma associação, e dali ele começar a viver aquela ambiência. Só que tem que entender que demanda tempo até você construir uma autoridade ali dentro. Então, no início, Anderson, eu tive que investir muito, fazer eventos gratuitos, tá ali participando de eventos, muitas vezes sem conseguir nem, tipo assim, tinha um evento, eu tô em Vitória de Santo Antão, cidade que eu moro, e passagem de Recife para o Sul é caro, né? E muitas vezes eu tinha que ir ali, parcelava em várias vezes no cartão, mas eu fazia de tudo para estar em evento aqui do Sul que acontecia, porque eu queria estar perto daquele público específico. Então, assim, entender para a questão do nichar, né? Identificar ali o segmento que você pode ter mais afinidade, pesquisar sobre o setor, pesquisar as dores daquele setor. E eu acho que hoje a IA ela ajuda muito nisso, né? De você não ser o nicho que eu vou seguir. Então, pega essa dor, essa dificuldade, tenta entender dentro do público que você atende, e também tentar fazer várias pesquisas na internet, entender o que é que o pessoal está pesquisando, tem recursos de você identificar isso hoje. Qual o público que está tendo uma dor específica, porque eu sempre falo, né? O problema é sempre a solução. Todo problema que acontece na nossa vida você só tem duas opções: ou ter ele como aliado, ou ter como inimigo, né? Então, entender quais são as dores que um público específico está tendo, ou um assunto que está para ter um hype ou uma tendência, tentar identificar isso e ver onde é que você pode agregar de acordo com o conhecimento que você tem. Mas eu te confesso que não é fácil, porque no início eu ficava muito na dúvida: será que vale a pena? Será que não vale? Essa para a questão do nichar. É muito importante você entender, né? Porque no nosso caso a gente vive, né? Eu vivo a planificação. Então, eu sou um cara de tecnologia, que estou dentro do escritório de contabilidade, mas todo evento de planificação eu estou inserido dentro, porque eu preciso entender da dor daquele meu cliente. Esse é o primeiro ponto. Sobre a tecnologia, Anderson, eu acho que a gente precisa resolver primeiro o básico. O básico que seria, pô, se você tem uma equipe pequena ou é você sozinho, tenta otimizar com tecnologia e tem várias ferramentas. E assim, IA não vai resolver tudo. Então, eu estou vendo muitas pessoas começando a criar soluções com IA, só que muitas vezes tem um produto ali que já está pronto, que financeiramente é até mais barato pelo tempo que você vai investir. Então, investe nesse tipo de tecnologia, mas não olha o produto, tipo assim, feito eu falei da ferramenta de captura de notas. O contador, quando vai contratar essa ferramenta, ele contrata para importar a nota para o sistema fiscal dele. Pô, eu comprei para essa finalidade, mas eu vi uma oportunidade de vender para o meu cliente porque tinha uma dor que dava para resolver com aquela ferramenta. Então, é entender como é que essas ferramentas podem ajudar. Então, isso aí já vai ajudar, no caso, você aumentar o LTV ali, porque o cara que está começando é muito difícil, né? É muito difícil para o cara que está começando. Mas hoje, se você usar de forma consciente a IA,
E você que tem um time pequeno, usa para coisas básicas. Ó, o que eu mais uso hoje é o 01 e o 02. Eu tenho o 01 e o 02, que é o delegar, que é o 01, que é o gestor, o líder, ele utiliza muito esse recurso delegar tarefas, então eu utilizo muito o 01. E o 02 é o que gera POP. Bê, é a ferramenta, é o recurso que eu mais uso no ChatGPT hoje. Se você for usar, são 2 assistentes que eu mais uso. É o 01 e o 02, que faz uma coisa simples. E se você for pegar as pessoas que estão utilizando inteligência artificial hoje, eles estão utilizando para várias coisas, menos para isso. Boa. Muito bem. Cara, muito bom o seu trabalho, né? E eu já conheci de perto, porque você está inserido dentro do nosso ecossistema. E, inclusive, muita gente se pergunta, né, sobre a força de estar dentro de uma comunidade como a comunidade que você pertence aqui na Educação, né? O que que você diria para essas pessoas? Cara, eu sempre falo que a ambiência muda o jogo. Quando você senta na mesa, que você é o que menos entende ali, pô, essa é a mesa correta. Agora, quando você tá na mesa que todo mundo depende de você, a mesa errada você já precisa pular para outra. Depois que eu comecei a participar de eventos, grupo de mentoria, eh, cara, eu não consigo viver sem esse tipo de troca, sem esse tipo de sinergia, porque a todo momento tem muita oportunidade que é gerada. E quando você se conecta com outros contadores, no caso da mentoria que eu faço parte, que é a sua mentoria, né, da H Platinum, cara, quando eu sento com outros contadores, que eu vejo que, poxa, por mais que sejam objetivos diferentes, mas a linha que todo mundo está traçando é a mesma. Estão buscando crescimento, vender mais, crescer. Então, quando você está nesse ambiente, você se motiva. Então, é como se você se realimentasse, né, de uma energia ali e querer mais. Então, eu sempre falo, né, tipo, eu não palestrava, né? E dentro da mentoria, você trouxe essa oportunidade de dar aos mentorados palco para ele treinar, né? Que eu vejo ali que é uma oportunidade da gente compartilhar o que a gente faz, mas a gente está treinando, né? E hoje eu estou recebendo vários convites do mercado empresarial para fazer palestra. Então, se eu não tivesse inserido nesse movimento, nada disso teria acontecido. Eu acredito que a gente cresceu muito, não só de tamanho de escritório, mas questão de mentalidade. Porque quando a gente senta, e eu acho que é bacana, por exemplo, tem um momento hot seat ali que todo mundo se ajuda, tem um momento do café que é um momento muito rico. Você vê, conversa com outro mentorado, outro contador, e o cara lista, pô, tô passando por tal dificuldade, aí vem um colega que já passou por isso e vai, ajuda ele. Aí, às vezes você tá com um problema, aí o cara, não, já passei por isso. Tem a questão do grupo também, a troca no grupo. Então, alguém tem uma dor, sempre tem alguém ali que tá disponível a ajudar. Então, meio que acaba com aquilo que é muito comum na contabilidade e da concorrência, né? Não vou falar porque é concorrente. É incrível a sinergia do grupo. E hoje eu não me vejo sem estar, né? Eu até brinco, né? 3 encontros, 4 encontros presenciais é muito pouco, né? Teria que ser algo que todo mês, se tivesse esse tipo de encontro, potencializava mais, né? O nosso processo de crescimento. Então, hoje é o que eu falo, ambiência muda o jogo, mudou meu jogo, vem mudando, e eu não consigo ficar sem isso. E você falou sobre a questão de você palestrar e tudo mais, e você me confidencializou que você tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso, né? E, Isso. e Eu como que isso te ajudou? assim, Anderson, eu morei até os 26 anos no sítio, né, então a linguagem que é falada no sítio é uma linguagem totalmente diferente. Eu estava até foi engraçado que semana passada, a gente tá gravando hoje é dia 24 de julho, semana passada, na quinta-feira passada, eu palestrei para um grupo de agricultores. E essa palestra para os agricultores foi assim, foi incrível, e uma coisa que eu brinquei com ele foi, até um dia desse eu falava bassoura, que é comum no sítio, o pessoal fala bassoura, né? Porque, tipo, todo mundo que estava ali inserido na minha ambiência falava. E assim, uma vez ou outra eu soltava, bassoura, é vassoura, né? E daí eu tinha muita dificuldade com dicção. E por muitas vezes eu achava que não conseguia ter uma boa performance, porque eu sou um cara que eu me cobro muito. E quando eu comecei a fazer eventos dentro do sindicato, falar com o empresário, eu até me lembro que a minha primeira reunião de plenária, eu saí todo molhado, né, calça toda molhada, suado, vermelho, porque eu ficava nervoso. Se tinha um grupo de 3, 4 pessoas ali, eu tinha muita vergonha de falar.
A minha timidez travava muito. Só que eu comecei a treinar. Toda noite eu treinava. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de gravar conteúdo em vídeo, mas, cara, toda noite, quando eu tenho um tempo, eu gravo ali uma horinha. Eu comecei a treinar, então comecei a desenvolver. E quando a oportunidade chegou, começou a chegar, eu já estava mais preparado. Porque assim, tá. Por exemplo, quando você convidou pro Summit, pô, 3.500 pessoas aproximadamente. Quando você fez o convite, cara, pra mim, já dá aquele friozinho na barriga, mas não foi feito era antes. Tipo, eu já me senti preparado. Foi até tão tal que foi surreal, né, a experiência no palco. Então, eu tinha muita dificuldade de me comunicar. E é surreal a forma como a prática, né? Cada vez que você vai, sobe no palco e você treina, e você começa a compartilhar, e você começa a ter os depoimentos das pessoas, isso vai ajudando, validando e vai mostrando para você a questão do propósito e mostrando coisas que você não enxergava. Então, o receber depoimentos hoje dos eventos que eu estou falando, da forma como eu falo, do meu jeito, às vezes falando alguma palavra ali errada, mas eu entendi que palestra é sobre verdade absoluta. Então, falar da minha história, falar do repertório, falar do que eu vivo, tem ajudado muitas pessoas. E receber esse depoimento é muito legal. E o fato de você ter aberto essa possibilidade dos mentorandos, e a gente vê, não só aconteceu comigo, mas a gente vê vários colegas nossos que começou a palestrar, cara, é incrível. E assim, não é porque eu tô aqui na sua frente, mas parabéns por permitir isso, porque para mim foi transformador. Foi transformador, tá sendo transformador. E eu posso dizer a você que minha vida mudou completamente depois que eu comecei a palestrar. Tanto pessoal, porque eu comecei a entender melhor, porque a gente demora para entender o nosso propósito. E daí tá mais claro o meu propósito hoje. E a questão da autoridade que gera dentro do setor que você atende, dentro da contabilidade, dentro do setor que eu atendo de planificação. Então melhorou muita coisa, muita coisa. Pô, isso aí. E fico muito orgulhoso do seu trabalho e confesso para você que eu fiquei bem surpreendido quando assisti você pela primeira vez, né? Porque eu não conhecia, né, o que tinha por trás do seu trabalho e foi justamente no palco lá da H Educação que você mostrou isso, né? Aí quando eu vi a sua palestra eu falei: "Meu, que conteúdo incrível". Tanto é que você teve outros convites, o que levou inclusive você a ir pro Summit, né? E é exatamente isso, né? E a gente só consegue, encontrar o nosso espaço se a gente se permite para isso, né? Se você não tivesse arriscado, tivesse ali mostrado o seu trabalho, tivesse feito uma aplicação para poder palestrar, eu talvez não conheceria de perto como eu conheço hoje. E você não estaria aqui hoje com plena certeza. Então acaba que as coisas se tornam consequência de outras coisas. Mas tudo tem um início. E às vezes esse início que muitas vezes as pessoas ficam travadas, né? Elas simplesmente não se permitem ser desafiadas para coisas muito diferentes do que elas estão acostumadas. Então, não se deixe levar, né, pela timidez, não se deixe levar, às vezes, pela insegurança. É claro que nunca a gente vai ser, numa primeira vez, como a gente gostaria de ser, do ponto de vista de apresentação, do ponto de vista de performance, mas a gente vai evoluindo. E aí, com o tempo também, você consegue enxergar melhor aquilo que você precisa fazer em termos de ajuda complementar, que às vezes é buscar ajuda de uma fonoaudióloga, às vezes fazer um curso de oratória, às vezes fazer um curso de teatro, e às vezes ter um feedback, né, do mentor, como eu dou diretamente para os meus mentorados hoje, e pegando na mão deles também para poder ajudar eles a construir, né, a narrativa da palestra que eles vão fazer. Então, ou seja, não é pura e simplesmente ali dar o espaço para o palco, mas a gente dá um espaço guiado, né, a gente dá um espaço direcionado, a gente tem um processo de acompanhamento, né, para poder ajudar eles a terem uma performance melhor. Então, hoje, por exemplo, eu recebo antecipadamente os slides, aí eu converso com cada mentorado antecipadamente para poder entender o que ele vai falar, e aí para dar um direcionamento de tema, para dar um direcionamento de fala. E aí depois ele tem um momento que ele está lá no palco. Depois que ele sai de lá do palco, ele vai ser avaliado pelos outros colegas dele, que vai dar ali uma devolutiva baseado na performance que ele entregou. Se fez sentido aquele conteúdo, se realmente, né, estava conectado. E isso ajuda, por exemplo, o autodesenvolvimento que a pessoa tem. E acho que esse é o ponto, né? Se você não arrisca, você não vai conseguir evoluir. Então, muitas vezes você está parado no tempo porque você mesmo se colocou nessa posição de estar parado no tempo e não se permite ali evoluir. Então, é fundamental fazer o que você fez para que realmente a pessoa consiga construir a sua trajetória.
E teve um ponto que você falou aí, Anderson, eu me cobro muito. E nas minhas primeiras apresentações, eu ficava achando que eu não estava entregando o que as pessoas estavam buscando. E ficava: "Poxa, eu não gostei dessa palestra, eu acho que o pessoal não gostou". E muitas vezes quando você começar a palestrar, você vai sentir isso, né, de achar que não foi legal, que você errou em algum momento. Só que quando eu começava a escutar as pessoas, os depoimentos, foi o que começou a validar. Então eu não deixava me levar, parei de deixar me levar por isso, sabe. Foi uma grande virada de chave. Uma outra grande virada de chave para mim foi quando eu adicionei a minha história dentro da palestra, porque era um ponto que eu sempre deixava para apresentar no final, sempre contava sobre quem era eu no final. E quando eu comecei a colocar a minha trajetória dentro do conteúdo, gera mais conexão com o público. Então, isso foi uma outra grande virada, sabe, que muitas vezes a gente fica limitado, com vergonha de contar, né, a sua trajetória, às vezes acha que não faz sentido, mas, pessoal, faz total sentido sim, você contar a sua história, e se você conseguir conectar a sua história junto com o conteúdo, aí vai ser fantástico. Então eu tenho validado esses pontos e a cada dia que vai se passando, eu estou identificando pontos, sempre tem pontos de melhoria, né, de uma fala, de um posicionamento, da forma como se conectar, do movimento que você faz em palco. E isso é transformador, Anderson, é transformador. Eu confesso a você que esse momento que eu estou passando agora, eu estou vivendo um sonho, porque lá atrás eu pensava assim, em querer palestrar, mas não era agora. Eu pensava em palestrar, tipo, como é que eu pensava? Vou trabalhar, quando chegar lá perto dos 45, vou começar a investir em palestra, para palestrar. Era um desejo que eu tinha. Aí, tipo, era palestrar para 100, 200 pessoas no máximo, no máximo. Aí vem você com o Summit e traz 3.500 pessoas e todos os eventos posteriores que foram surgindo foram eventos grandes e cada vez mais vai aparecendo mais eventos e parece que é um caminho sem volta, né. O pessoal vai gostando, as pessoas vão convidando e mais convite, e você tem que olhar agora e dizer: "Poxa, qual que eu vou dizer sim, qual que eu vou dizer não?", né. É incrível, esse movimento, da forma como acontece. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo. Foi muito válido. Tenho certeza que as pessoas terão dúvidas complementares aí, poderão falar com você através do Instagram, né? Então, eu vou pedir para deixar na descrição do vídeo, mas para quem está ouvindo esse podcast no Spotify, você pode falar qual é o seu Instagram? Adailton Amâncio. Muito bem. Então, Adailton Amâncio. Então, pode seguir lá no Instagram e também pode mandar a sua dúvida ali, complementar que você viu que não foi contemplado dentro desse nosso podcast. Mas eu quero mais uma vez te parabenizar pelo trabalho, também agradecer por ter vindo aqui, ter conseguido conciliar a agenda aí de Isso, evento que você teve em São Paulo para poder participar do podcast. E que deu certo, né? Porque fazia tempo que a gente estava tentando isso. marcar, né? E finalmente a gente conseguiu marcar esse nosso podcast e tenho certeza que vai ajudar muito o nosso público contábil que está assistindo. Anderson, obrigado, obrigado por esse espaço, assim como você deu espaço para palestrar no seu dentro da mentoria, isso para mim foi muito válido, e também por abrir esse espaço aqui do podcast, né, que a gente sabe que é um momento muito rico, e oportunidade também de compartilhar. Então fica à disposição de toda a sua comunidade, de você que está assistindo, chama lá no Instagram, o que a gente puder fazer para ajudar, que não deu porque assim, o tempo é muito curto, né, para a gente Sim, abordar tanta coisa, mas eu fico à disposição e muito obrigado, isso Anderson. aí. Tamo junto, gente. Muito obrigado e até um próximo aí AH Podcast. Valeu.